Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Desde do meio de dezembro para cá, Deus tem me entregue palavras para a igreja. E eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração para receber algo que eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com cada um aqui nesta noite. A Bíblia diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, cada um de nós tomamos decisões de como viver em cada área da nossa vida. E as decisões que nós tomamos, muitas vezes são acertadas, outras vezes nem tanto. Essas decisões têm feito um grande problema na mente das pessoas, porque elas não se sentem realizadas com a vida que têm, com as atitudes tomadas. Essas pessoas não conseguem entender como preencher o vazio do seu coração. E por causa disso, estão procurando respostas na ciência, está procurando resposta no prazer, no esporte, em todos os lugares. Nós somos desafiados a receber a cura de Deus através da escolha. E nós precisamos saber como escolher a liberdade, saber como escolher a esperança, saber como escolher a entrega do nosso coração a Deus. Reconhecemos que não somos Deus e por isso admitimos que nós não temos o poder de controlar as coisas, não temos o poder de controlar as tendências do coração, não temos o poder de controlar as decisões que cada pessoa toma. Precisamos acreditar sinceramente que existe um Deus que te ama, existe um Deus que faz tudo para que você seja salvo, existe um Deus que se importa com você, existe um Deus que tem o poder no céu e na terra, Ele tem o poder sobre todas as coisas para nos abençoar, para nos responder, para trazer a nós respostas que tanto buscamos. Somos desafiados a aprender conscientemente e discernir, escolher, entregar a nossa vida a Deus, entregar a nossa vida aos cuidados de Deus, entregar a nossa vida à vontade de Deus, ao controle do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos examinar cada dia o nosso comportamento. Nós precisamos confessar as nossas falhas. Nós precisamos falar com Deus todos os dias: Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. A minha alma não tem respostas se o Senhor não preencher esse vazio. O mundo e tudo que nele existe, ele não consegue preencher o seu vazio. Hoje somos desafiados a escolher
mudarmos de vida. Na verdade, escolhermos ser transformado pelo Senhor, escolher ser curado por Deus, cura das nossas emoções, cura de todo o nosso interior. Às vezes tem gente sofrendo quanta frustração interna por não conseguir realizar os sonhos. Nós somos mais responsáveis pela nossa própria cura do que você possa imaginar. No entanto, esse processo, ele demanda que nós tomemos algumas atitudes. E essas atitudes nós precisamos entregar a um Deus que pode, entregar a nossa vida a um Deus que quer, entregar a nossa vida a um Deus que morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou e vivo está. Entregar a nossa vida para um Deus que tem os olhos sobre cada momento da nossa vida. Mas muitas pessoas têm dificuldade nessa entrega e vai deixando para depois, vai deixando para depois. E isso é procrastinar, deixar passar o tempo. Existem decisões que nós precisamos tomar hoje, mas nós vamos deixando para depois, igual quando você tem um problema no carro e ele dá um sinal e a gente diz, eu preciso resolver isso. Depois eu vejo. Daqui a pouco ele dá de novo e a gente diz, eu preciso resolver isso. Aí ele para, a gente continua, até o momento que ele deixa a gente na mão. Meus irmãos, nós não podemos adiar, não podemos demorar, não podemos delongar. Em outras palavras, nós temos que parar de adiar a decisão de entregar a vida ao Senhor. Nós temos que parar de adiar a decisão de entregar o controle da sua vida para Deus. Quando Deus te criou, Ele te idealizou abençoado, feliz, próspero. Ele te idealizou com o nome escrito no livro da vida, salvo. Ele te idealizou você como cidadão do céu. Quando Deus te criou, Ele te criou para você estar perto dEle. Veio o pecado, levou as suas decisões a serem tomadas, que te afastaram de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os princípios, rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Essa semana eu estava meditando nesse texto. O primeiro texto diz: vocês sejam capazes de experimentar, vocês sejam capazes de comprovar, de entender, de experimentar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, nesse texto, ele está dizendo, nós estamos perdendo tempo com um alimento tão simples, que Deus quer nos dar um alimento maior. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar.
Mas muitas vezes nós não estamos dando ouvido ao que Ele tem para falar, nós não estamos dando ouvido ao clamor de Deus por sua vida. Deus tem visto a sua oração, Deus tem visto o seu clamor, Deus tem visto quando você se tranca no quarto e clama, Deus tem visto a sua agonia no trabalho, em todos os lugares. Segundo o escritor aos Hebreus, ele chama a humanidade de procrastinadores. Durante o tempo decorrido, escolheram adiar, deixaram para depois, deixaram para tomar a decisão lá na frente. Na verdade, sempre encontramos desculpas para adiar uma mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis é mudar. Uma das razões é que ao longo de toda a existência, nós desenvolvemos defeitos, nós desenvolvemos imperfeições, e esses defeitos e essas imperfeições estão tão dentro de nós que eles estão enraizados e já fazem parte da nossa vida. Por isso, o Senhor clama de uma maneira muito forte o desejo que haja mudança. Ou seja, Deus está dizendo para você ter fome, para você desejar ardentemente a presença de Deus na sua vida, porque se Deus entrar na sua vida, você vai experimentar uma vida melhor, uma vida agradável, uma vida abençoada, uma vida nos moldes do cidadão do céu. Querido, transformar significa mudar a condição. Transformar significa mudar a natureza. Transformar significa mudar a maneira de agir. A identidade é algo que todos nós temos. Deus quer mudar o nosso comportamento. Ele quer mudar a nossa forma de viver, Ele quer mudar a nossa forma de pensar. Eu quero te dizer uma coisa, é tão bom saber que Deus nunca nos deixa na mão. É tão bom saber que Deus não se esquece da nossa vida, porque nos momentos mais duros, nós clamamos a Ele e Ele nos responde. Ele não é um Deus ausente que te deixa, Ele não é um Deus que te abandona, Ele não é um Deus que olha para você e diz, se vira. Ele peleja por você, Ele preparou todas as coisas para que você pudesse ter forças para mudar. A Bíblia diz, todas as coisas são possíveis àquele que crer. Todas as coisas Deus pode realizar. Se nós orarmos ao Senhor, Ele nos fortalece para mudarmos a nossa vida. Meus irmãos, mudar somente o comportamento é como podar erva daninha no jardim. Ela precisa ser arrancada pela raiz, porque senão elas voltam a crescer. Existem comportamentos da nossa vida que não tem nada a ver com aquele que serve ao Senhor. Existem comportamentos que afastam a presença de Deus na nossa vida. Nós queremos Deus, nós desejamos Deus, desejamos as bênçãos do Senhor, desejamos que o poder de Deus na nossa vida, desejamos que Deus nos livre dos vícios, das coisas erradas, mas nós queremos continuar com a mesma vida. Deixa eu te dizer uma coisa, aonde Deus chega, a vida é transformada. Aonde Deus chega, tudo muda. Aonde Deus chega,
as atitudes mudam. Para mudar, nós precisamos passar por uma intensa mudança gradativa de renovação da nossa mente. E é por isso que nós necessitamos de mudar de uma forma muito séria. Mudanças duradouras dependem de mudança da nossa maneira de pensar. Por isso, o texto nos fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na vossa maneira de pensar. Experimente a vontade de Deus na sua vida. Todas as pessoas que experimentam viver debaixo da vontade de Deus, Ele nunca mais abandona, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, a maneira como sentimos determina a maneira como vamos agir. Sendo assim, quais são as pessoas que querem hoje fazer mudanças de transformação em sua vida? Eu tenho orado. O irmão Marcos estava profetizando sobre a vida dos irmãos, dizendo: este ano vai ser um ano de muita bênção. E eu profetizo, será um ano de muita bênção. Mas Deus está pedindo mudanças de comportamento. Meus irmãos, foque no poder de Deus e não na sua força de vontade. Deixa eu te dizer. A primeira semana depois da passagem do ano, quem vai em academia sempre evita ir na primeira semana. Porque a primeira semana lota de gente com o voto de mudar. Depois que passa a primeira semana, aí ficam aqueles que fazem constantemente. Se você tem tentado vencer e mudar por si mesmo, então já sabe que força de vontade não basta. Para trazer mudanças duradouras, ajuda, mas não basta. Nós precisamos abandonar hábitos, nós precisamos vencer vícios, nós precisamos mudar, fazer mudanças definitivas em nossa vida. Nós precisamos mudar o local onde nós vamos buscar força. A Bíblia diz que é do céu que vem a nossa força. É do Senhor que vem a nossa força. Quantas vezes você já tentou fazer ginástica? Teve uma época que eu tentava tanta fórmula de regime, que eu fiquei igual uma sanfona. Emagrecia, engordava. Emagrecia, engordava. Até o momento quando eu disse: não, isso está errado. Não, se o senhor fizer a dieta do limão, se o senhor fizer a dieta do líquido, se o senhor fizer a dieta... Irmãos, não adianta fazer nada disso e não mudar hábitos. Nós precisamos mudar a maneira de fazer, de viver. Nós precisamos mudar. Se queremos emagrecer, precisamos procurar um médico para ele nos orientar. Depois procurar um lugar certo para fazer os exercícios certos e fazer algo tremendamente sério, que é fechar a boca. Tem gente que quer fazer dieta, mas tem um poder no maxilar. Quando ele senta, ele é um destruidor de frango. Eu me lembro um irmão que estava me ajudando aqui na igreja. Ficou só nós dois. E eu falei: ô querido, vamos ali almoçar? No almoço ali, self-service. Quando eu olhei para o prato dele, eu pensei que eu estava diante da Ibituruna. 1,3 kg. Eu falei: irmão,
Que dom é esse? Aquele irmão tem um poder no maxilar. E ele falou: pastor, eu estou experimentando uma dieta nova. Eu falei: eu estou vendo. Deve ser a dieta da sopa. Deu sopa, eu como. Então, não adianta. Nós precisamos fazer mudança de comportamento. Meu irmão, não é fazer, agora eu tenho força de vontade. Não, mudança de comportamento. Quantas tentativas na nossa vida foram frustradas? Quantas pessoas já fizeram tantas tentativas para parar de fumar? Já mastigou cravo? Já mastigou tudo? Quantas tentativas para parar tantas coisas? Força de vontade ajuda, mas não é o principal. O que é o principal é entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo e dizer: eu quero, Deus, que o Senhor me fortaleça. Deus, eu quero te pedir que o Senhor mude a minha vida. Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar força. E a Bíblia diz que a nossa força, ela vem do Senhor a cada instante que você clamar. Quantas pressões nós sofremos no dia a dia. Teve uma época que eu estava cumprindo exatamente a dieta que a médica passou. Eu não abria mão um centavo, estava ali todo dia. A Rosa fazia tudo direitinho para mim. E nós tivemos que ir a Valadares. Chegou lá, nós fomos almoçar na casa de uma pessoa. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. E na casa de uma pessoa, que a pessoa põe as coisas na mesa e ela gosta de botar no seu prato. Ô pastor, eu sei que o senhor gosta disso, e tome. Ô pastor, tome. Irmãos, eu não como frango com quiabo. E aquela mulher tacou frango com quiabo. Eu engoli, falei: Deus, eu vou engolir sem sentir o sabor. E eu engolia, olhando para ela sério. Aí ela olhou: o senhor gostou, hein, pastor? O prato está vazio, vamos botar mais um pouquinho. Irmãos, eu acho que eu orei pouco. Mas quantas vezes vocês têm uma pressão tão forte da vida, dos amigos, e não conseguem fazer aquilo que você deseja fazer? Quando você deseja mudar de vida, é só você clamar a Deus, que a força que você precisa vem do Senhor. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma das coisas que mais faz a gente comer é o desequilíbrio emocional. Se você está triste, come. Se está alegre demais, come. Tem pessoas que têm reações diferentes uns dos outros, mas o equilíbrio emocional é fundamental. Meu irmão, quando nós temos Deus como Senhor da nossa vida, nosso equilíbrio emocional chega. O que nós precisamos é entender que sozinho nós não podemos mudar. Olha esse texto, por favor. Jeremias 13, 23. Esse texto me fala muito: porventura, pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Essa é a vida do homem. Nós somos ensinados todos os dias a reagir de uma forma. Quando nós desejamos mudar, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, e aí Ele começa a trazer boas notícias para nós. Se você quiser, se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, Ele diz: tudo posso naquele
naquele que me fortalece. Há um Deus que olha para você. Você foi criado para ser cidadão do céu. Você não foi criado para viver longe do céu, longe das bênçãos que Deus criou para você, como paz, alegria, tranquilidade, equilíbrio emocional. Por isso, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que somente com a força de vontade nós não fazemos as mudanças que precisamos fazer. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos da graça do Senhor para tirar os defeitos e as fraquezas da nossa vida. Ao fazermos essa escolha de entregar a vida nas mãos do Senhor, estaremos focando em Deus a nossa transformação. Estaremos dizendo: Deus, eu confio no Senhor, me direciona, me fortalece, me conduz. E a Bíblia diz que o Senhor te conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. A segunda coisa que nós precisamos fazer quando queremos mudança de vida é não focar nas dificuldades, começar a focar nas coisas boas que acontecem na sua vida. Aqui não se trata do pensamento positivo, mas do poder que temos de escolher o que é que nós vamos pensar. Você escolhe com quem casa, você escolhe a roupa que veste, você escolhe a cama que dorme, você escolhe aonde você vai. Você tem o poder de escolhas. Só tem duas coisas que o homem não pode escolher: o berço que nasce e a hora da sua morte. Todas as outras escolhas estão na nossa mão. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, é nisso que você precisa pensar. Deus está nos dando a receita. Eu quero que a sua vida mude completamente. A única maneira de vencer uma tentação é desviar do local onde você frequenta. Não adianta você querer se livrar do álcool, mas toda semana você vai ao mesmo local, os bares, com os amigos que estão bebendo. Quando você quer vencer, você diz: eu não vou, porque esse lugar não é mais para mim. Deus tem algo muito melhor para a minha vida. Nós precisamos evitar aquilo que nos leva a nos distanciar de Deus. Nós precisamos nos distanciar de toda a direção que nos afasta da bondade, da fidelidade de Deus. Meus irmãos, aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Tem tanta gente que fica com o coração focado em uma determinada coisa. Ele levanta pensando nisso, ele dorme pensando nisso. Isso te atrai. Eu quero te dizer, é hora de você começar a desejar Deus na sua vida. É hora de você começar a reprogramar a sua vida. É hora de você reprogramar os seus desejos. Eu quero viver na presença de Deus. E se eu tiver lutas, a Bíblia diz que o Senhor pelejará por mim. E se eu tiver tristeza, a Bíblia diz que ela pode durar um tempo, mas pela manhã vem a alegria. Deus, Ele é aquele que nos conhece, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos ajuda. Meus irmãos, quando eu quis me afastar das coisas erradas que eu fazia, eu comecei a memorizar versículos
Porque na hora que eu era chamado para uma coisa que afastava de Deus, eu tinha versículos no meu coração. E nada nos confronta mais do que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela diverte. A palavra do Senhor nos mostra o caminho. A palavra do Senhor nos consola. A palavra do Senhor nos traz regozijo. A palavra do Senhor nos mostra o tipo de vida que Deus quer que nós a tenhamos. Então é esta palavra que eu tenho que estudar. É esta palavra que eu tenho que ter comunhão. E ela diz, em João 8:32, e vocês vão conhecer a verdade, e esta verdade vai libertar cada um de vocês. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo tão cheio de coisas. A gente se assusta com o crescimento tecnológico. A gente se assusta. Teve uma época que nós pensamos que o celular era uma invenção extraordinária, e mas já estão inventando coisas muito mais extraordinárias. Todos os dias tem uma invenção nova. A mente do homem é extraordinária, mas quem criou essa mente foi Deus. Quem deu a inteligência foi Deus. Então nós precisamos ter um nível de progresso na perfeição e não desanimar. Nós temos que ter um nível de progresso, sonhar em ter uma vida próxima de Deus, sonhar em descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas durante essa semana tiraram a sua vida por tristeza, por angústia, vazio da alma, por problemas, porque não encontraram respostas no mundo. Quando eu era jovem, eu ainda sou, mas um jovem mais maduro. Mas eu tive uma colega que estudava comigo em Salvador, e o irmão dessa moça morou na casa dos meus pais. E nós fomos todos para Salvador para morar lá. Morávamos no interior e fomos para estudar na capital. E aquela menina morava num prédio. E nós nos encontrávamos no colégio. E eu convidava aquela menina para participar dos nossos cultos, porque nós tínhamos a ABS, a Aliança Bíblica Secundarista. E nós, todo recreio, nós tínhamos um culto, uma oração. E ela dizia, agora não, qualquer hora dessa eu chego aí. A gente convidava para os cultos, eu vou, fique tranquilo que uma hora eu vou. E um dia, o irmão dela me ligou e disse, você pode vir para cá? E eu cheguei lá. Aquela menina, ela tinha se jogado do 21º andar. E tinha deixado uma carta. Por não encontrar solução para o meu vazio, eu pulo no vazio. Quantos traumas, quantas dores, quantas feridas estão dentro do homem, noite e dia, clamando por resposta, clamando por uma cura, clamando por algo, para que ele possa sair disso. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz que nos purifica de todo o pecado. Quando você convida Deus para a sua vida, Deus muda a sua história. Quando você convida Deus para a sua vida, Ele cura as suas dores. Quando você convida Deus para a sua vida, Ele restaura toda a sua vida emocional. Querido, mudar é algo que nós precisamos começar a fazer. Uma coisa de cada vez.
pedindo a Deus força, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que nos mostre o caminho, pedindo a Deus que nos dê a direção que nós precisamos caminhar nesta vida. Você pode estar dizendo, pastor, você está falando tanto de mudança, mas o que é que eu preciso mudar? Eu vou falar uma lista aqui de pecados, que você vê onde vai se encaixar. E depois nós vamos orar. O que nós precisamos mudar? A honestidade, deixar de mentir, não perdoar as pessoas, compulsão pelo trabalho, um sentimento ardoroso de mágoa, um divórcio mal resolvido, cheio de ofensas, cheio de palavras duras, cheio de palavras destruidoras. Uma traição que sofreu do seu cônjuge. Uma vez, eu aconselhei uma moça, que foi uma das experiências mais fortes que eu vivi nessa área de aconselhamento. A menina me procurou, ela era noiva de um rapaz, ela amava esse rapaz, e eles dois juntos compraram um apartamento, eles dois juntos mobiliaram um apartamento, e ela era dona de um salão, trabalhava naquele salão, fazia de tudo. E um dia chegou uma noiva para fazer o dia da noiva. E ela começou a trabalhar essa noiva. E preparando a noiva, e preparando a noiva, e a noiva falando, e a noiva falando. A noiva insistiu tanto com ela, que ela foi ao casamento. E quando ela chega na igreja, quem entra? O noivo dela. Ela disse, pastor, eu preparei a noiva para se casar com meu noivo. Pastor, eu nunca mais vou confiar em homem. Nunca mais eu vou confiar em ninguém. Aquela moça tinha uma ferida tão grande que impedia ela de enxergar Deus. E eu disse para ela, enquanto você não aprender a perdoar, você não vai entender o que é Deus. Porque Deus perdoou todos os teus pecados. Ele perdoou todo o teu passado. Ele não quis conversar com você para saber por que você fez aquele ato. Ele disse, os teus pecados estão perdoados. Nunca mais me lembrarei deles. Eu disse para ela, filha, aprenda a perdoar. Outras pessoas têm um sentimento de medo tão forte no coração. Outras pessoas, eles têm uma compulsão por jogos de azar. Meus irmãos, e o Brasil agora está legalizando mais uma maneira de tirar dinheiro do povo, que é esses jogos esportivos, que ninguém percebe que isso é jogo. Você está apostando seu dinheiro, que é para o sustento da sua família. Querido, existem pessoas que têm vício em pornografia. Outros têm distúrbios de sexualidade. Outras pessoas sofrem com sentimento de culpa. Outros sofrem porque sofreram um abuso no passado. Outros sofrem porque têm uma paternidade mal resolvida. Outros estão sofrendo porque não conseguem se livrar do álcool, das drogas, da maledicência.
uma compulsão muito grande. Todas as vezes que está se sentindo vazio, vai para a rua e faz compras sem necessidade. Em qual dessas áreas, ou outras que eu não coloquei aqui, que você precisa de cura? Seja elas quais forem, Deus tem perdão para a sua vida. Deus tem o sangue do Cordeiro para derramar sobre a sua vida. Ele quer perdoar todo o seu passado. Precisamos buscar uma vitória por dia. Precisamos viver uma vida diante do Senhor. E aquela nossa fraqueza, Deus vai nos fortalecer. Nós vamos nos levantar livre da fraqueza, livre das escolhas erradas, e Deus vai nos fazer cidadãos do céu. Meus irmãos, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz: aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completar. Entenda uma coisa: Deus não deixa obra pela metade. Deus começou algo no seu coração, Ele vai completar. Deus vai agir na sua vida. Deus não desiste de você. É muito importante você entender que os homens desistem de Deus, mas Deus não desiste de você. Muitos fazem escolhas de entregar a Deus a vida, e quando Deus começa a trabalhar, Ele não permite que Deus faça a limpeza e as mudanças que precisam fazer. Meu querido, nós estamos começando um novo ano. E muitas pessoas estão pregando, falando, vai dar tudo certo. Muitas pessoas estão dizendo, você pode escrever uma nova história. E eu vou lhe dizer, se Jesus estiver contigo, a história que você vai escrever é a história que Deus planejou para a tua vida. O que eu quero que você entenda, que é necessário tomada de posição. É necessário você dizer, vem Jesus sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor faça parte no meu viver diariamente. Não adie essa decisão, não deixe para depois. Eu fiquei pensando naquelas pessoas que estavam no helicóptero. Saíram para fazer um bate-volta, o tempo mudou, mandaram mensagens falando que o tempo estava ruim, e depois desapareceram. Quando foram encontrados, já tinha se passado 12 dias, os corpos presos na ferragem, em decomposição. E a reportagem explicando cada detalhe. E na minha mente, quantos evangélicos eles conheceram? Quantos amigos evangélicos eles tiveram? Será que alguém pregou para eles? Às vezes, Deus está dizendo, prega para aquela pessoa, a gente diz, uma hora eu vou falar, não é agora. A tomada de posição é agora. Esse ano eu vou ganhar almas para o Senhor. Esse ano eu vou ser um pregador da palavra. Esse ano eu não vou me calar. Eu vou tomar uma posição. Eu vou mudar de atitude. Não vou ser mais passivo. Eu vou ser um pregador da palavra. Querido, Deus está de mãos estendidas para você. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, não permita que você seja vencido pelas más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Está em 1 Coríntios 15, 33. É fundamental que nós possamos escolher a vida que nós queremos, mas escolher ao lado do Senhor.
escolher sendo dirigido pelo Senhor, escolher tendo o Senhor como conselheiro, escolher tendo Deus como sustentador, escolher estar ao lado do Senhor, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá debaixo das suas penas, e você vai se sentir seguro. Quando nós estamos diante do Senhor, nós somos abençoados. Quantas pessoas, nesse exato momento, estão nas mesas dos bares, chorando, lamentando, uma sofrência só, falando sobre as perdas, falando sobre as conquistas que foram embora, e chamando como conselheiro o álcool. Ele te deixa eufórico, ele te faz ter algum tipo de coragem, depois ele te faz fazer macaquice, e depois te destrói, fazendo você passar vergonha. Esse é o conselheiro chamado álcool. Quantas pessoas estão saindo da sua casa para buscar conselhos com pessoas que não podem trazer. Toda vez que eu passo ali naquela rua, no Manaim, meu coração dói. Dói. Um dia, um daqueles rapazes veio aqui e eu saí para conversar com ele. Ele conhecia mais Bíblia do que muito crente. E ele começou a citar versículo. E eu fiquei ouvindo. Falei, moço, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai ter desculpa para dizer a Deus, eu me perdi porque eu não sabia, porque você sabe de tudo. A decisão quem está tomando é você. Ele disse, mas eu não tenho forças. Falei, você sabe que Deus tem forças para te dar. E no final ele disse, eu não quero sair de onde eu estou. A decisão é do homem. Porque quando você clama a Deus, Ele estende as mãos para você. Nesta hora o Senhor está de mãos estendidas para a tua vida, dizendo, eu quero te livrar desse mundo de vícios, eu quero te livrar desses pecados ocultos, eu quero te livrar desta vida que você está levando, cheia de muletas, cheia de costumes errados. Esse vazio que está dentro do teu coração, só Jesus pode preencher. Os músicos podem subir. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Eu peço a Deus que mostre a você que a atitude precisa ser tomada hoje, não amanhã. Existem tantas pessoas que querem forças para deixar o vício. Só Deus pode te dar essa força. Só Jesus pode te dar esse equilíbrio. Só Jesus pode mudar a tua história por completo. Quantas vezes você já ouviu a palavra e disse, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu vou deixar para uma outra oportunidade. E às vezes nós não vamos ter outra oportunidade. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Essa semana, na segunda-feira, eu tinha preparado uma palavra para entregar hoje à noite. Na terça-feira, eu fui revisar e eu mudei a palavra. Na quinta-feira,
Deus começou a trabalhar no meu coração. É hora de mudança. É hora de tomada de posição. Não é hora de se acomodar com erros que estão incrustados em nós. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu não sei se você sabe, todo grande barco, e os pequenos também, eles têm uma velocidade que eles caminham, que eles singram as águas com aquela velocidade. E com o passar do tempo que eles estão na água, eles vão perdendo a velocidade. O motor é o mesmo. A força do motor é a mesma. A aceleração é a mesma. Só que tantas coisas encostaram no casco dele. Tantas coisas foram encostando que ele perdeu a mobilidade. Então ele precisa ser tirado da água, levado ao estaleiro e raspado o casco. Às vezes, a quantidade é tão grande que a gente fica surpreso, porque tanta coisa encosta ali. A minha vida e a sua, nós estamos no mundo, e onde nós passamos, nós vamos acumulando vícios, nós vamos acumulando decisões, nós vamos acumulando hábitos, nós vamos acumulando uma série de coisas. E Deus te trouxe hoje a um estaleiro para raspar o casco e dizer: é hora de mudança. Tira as imperfeições, tira as coisas que estão te parando, tira as coisas que deixaram você inerte. Quantos dons Deus te deu, quantos dons Deus colocou nas tuas mãos, mas vieram palavras que te machucaram, vieram decepções que te pararam. Deus está dizendo: deixa eu começar tudo de novo, deixa eu começar uma nova história na tua vida. Não é hora mais de retroceder, é hora de começar uma caminhada, olhando para o alto, olhando para o Senhor. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé nesta hora.